Vamos começar esse episódio com uma pergunta. Mas dessa vez a pergunta vai ser uma pergunta normal, tá? Tá pronto? Se você tem que descrever a Europa com uma palavra, qual seria? Vamos lá. A minha oportunidade. Viu? A pergunta era uma pergunta normal. Olha, senta-se, aperte os cintos, porque estamos para decolar rumo à Europa para a última vez nesse 2024. Vem aqui. Vem pertinho, 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 pertinho. Seja bem-vindo a Bora pra Europa com o Ivanzinho, o Carioca. Você falou, o quê? Você falou, Bora pra Europa, bora pra Europa, bora pra Europa com o Ivanzinho Carioca. Bora pra Europa, bora pra Europa, bora pra Europa com o Ivanzinho Carioca. Bem-vindo a todos a Bora pra Europa com o Ivanzinho, o show onde nós brasileiros aqui na Europa te contamos como é louco viver na Europa, quanto dinheiro você vai ganhar, quanto você vai ser rico, com um gringo que você vai ser. Nada disso, gente, nada disso. As regras são sempre a mesma, tá? Um conterrâneo hoje vai chegar e vai falar, e eu quero apresentar essa pessoa, tá? Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que teve uma ideia extraordinária, uma ideia que está trocando um pouco a história e que, na realidade, quando essa pessoa colocou fora essa ideia, não esperava nada, tá? De verdade, nada. Mas essa pessoa está aqui, mostrando para todos vós e para todos nós que realmente a gente pode alcançar qualquer coisa na vida. Então, vamos fazer um grande aplauso para Ivanzinho Carioca! Olha eu me elogiando. Então, amigos, esse é o último episódio da primeira temporada de Bora pra Europa com Ivanzinho. E qual não melhor convidado, desculpa, que eu? Então, vamos começar rapidinho. Vamos passar um pouco de vídeos dos meus convidados, do meu podcast, Bora pra Europa com o Ivanzinho. Vamos lá. Tipo, tá, então eu vou. Aí eu entrei. Aí eu só sabia ainda o básico do inglês, de comunicação básica, assim mesmo. E aí ela me encaminhou pra entrevista com a manager, que era uma australiana. E aí o inglês australiano era um pouco mais diferenciado, né? Claro. Aí tá, eu peguei. Só que antes eu já tinha até mesmo pensado, né? Se eu for fazer realmente a entrevista, eu vou pegar uma entrevista pronta no YouTube, vou ver como é que eu tenho que me comportar. E eu praticamente copiei a entrevista e fiz exatamente como na entrevista do YouTube. É. E funcionou. Aí funcionou, eu acho, por causa da massagem que ela pediu pra eu fazer uma massagem nela. Foi pra massagem. Foi pra uma massagem. Aí eu fiz 15 minutos e ela já tava dormindo. E aí tá, eu acho que deu. Acho que deu bom. Eu de verdade penso que você é uma mulher, não se pode nem dizer forte, né? É uma mulher poderosa, uma mulher cheia de possibilidade, oportunidade. Uma mulher que soube sempre, em cima de tudo, ir se mostrar não só forte para os outros, mas para si mesma. E eu penso que a tua história e aquilo que você disse nesse episódio vai de verdade trocar muitas pessoas. Então, muito obrigado por ter vindo aqui comigo. Obrigada eu pelo convite, foi bacana. E é daqui, né, continuar aí a lida, porque não dá pra parar. Provavelmente a maioria das pessoas vai ter medo de falar, vai ter vergonha de errar, porque é normal que a gente sinta, né? Verdade. Por mais que alguém fale, nossa, mas você fala bem. A gente não acha que a gente fala bem. Impressionante. Eu não achava que eu falava bem. Eu dizia, não, eu não acho que eu falo bem, eu não me sinto segura. Não, mas você fala bem. Então tá bom, obrigada. Mas eu tinha vergonha. E depois eu fui me soltando, obviamente.
Fui me soltando, fui ouvindo, eu ia observando muito as frases prontas, por exemplo. Quais são as frases que se usa mais no dia a dia aqui no trabalho? Se usa essa, assim, assado. Essa perguntam muito, eu tenho que responder assim. Então eu ia observando muito como eles falavam. E aí eu ia repetindo. E nessa coisa de repetir, você aprende. Porque é inevitável. Mas Não é? terminante. Aí, por que eu expliquei essa coisa? Chego no bar com a minha não, o drama. Olha, eu vou te falar que o meu ex-marido, meu ex falava assim: oh, meu Deus, eu sou assim porque eu não tive infância, eu não vivi 45. Eu não vivi, eu falei, por quê? Aí eu começo a pensar nos meus problemas que eu vivi, né? Que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque é pesado demais. Aí eu falei, caramba, bora ver qual é o trauma que essa criatura tem. O trauma que a criatura tinha. Ia pra casa da avó, no sul daqui, né? Da Itália, e aqui na Itália tem essa coisa, das 3h30 às 4h30 não pode fazer barulho. Não me arrependo de nada e a única coisa que eu posso terminar dizendo é que quem me escuta agora, simplesmente não pensar que tá tudo perdido, porque não é tudo perdido. Nós temos que... Muito obrigado, Maria. Eu te agradeço pela oportunidade. Claro que sim, porque todo mundo está olhando agora, né? Nesse sim? Momento já YouTube tá lá. A gente tá lá. Jesus, não foi eu, gente. Olha, vocês me viram reno. Ai, não, isso não. Muito obrigado a você, Vanzinha, realmente pela oportunidade. Adorei. Obrigado. E quando você quiser, eu tô disponível para você. Obrigado. Muito obrigado. O que você sente? Nossa, meu Deus, nossa. Se eu te falar que eu não sinto falta, eu sinto falta dos meus. Eu sinto falta da minha filha, eu sinto falta da minha irmã. Quando a minha mãe estava viva, eu sentia falta da minha mãe. Mas do Brasil eu não sinto falta. Verdade, você acredita numa coisa dessa? Não, eu posso acreditar. Eu sinto falta da comida. Isso aí, eu gosto de comida. Isso eu penso que todo mundo sente falta. Mas assim, falar assim, ai meu Deus, eu queria voltar, porque meu sonho... Não sinto. Eu quero trazer o povo pra cá. Se pudesse, tava todo mundo aqui. Eu tô vivendo. Porque eu falei pra eles, a minha vida aqui não tá fácil. Ninguém pode me ajudar. Tava cada um vivendo a sua vida. Pra eu ter qualquer coisa, eu tinha que me humilhar pedindo cartão de crédito emprestado e ninguém emprestava. Era muito difícil. Pra eu ter qualquer coisa. E pra você ver que foi de Deus, que quando antes de eu vir, ele disse, vende algumas coisas que dá para vender, pra gente conseguir algum dinheiro, né, pra você trazer, pra você comprar as coisas que tá faltando, tipo mala, algumas coisas assim. Os nossos móveis, né, que foram assim, eu tô até me tremendo. Foi tão difícil. Eu penso que, sabe, quando a gente tem uma vida, mas eu me lembro da minha experiência de imigrante, que naturalmente não foi como a tua, completamente diversa, mas quando você tem que tirar parte da tua história, e a gente não percebe essa coisa, mas muitas coisas materiais têm uma história na nossa vida. Foi que quando eu voltei para a Itália, foi que eu caí em depressão, não depressão, aquela profunda, mas aquela depressão daquela falta de calor humano, que eu não tinha. Claro. Ainda mais você estava em uma região onde é muito difícil ter essa tipologia, né? Isso. Chamamos abraço. Aí, então, quando eu decidi que eu fiquei mais uns 2 meses na Itália, foi que eu tomei a decisão de voltar para o Brasil. Tinha comprado a passagem para janeiro de 2010, só que a pressão era tão grande, assim, eu não aguentava mais ficar na Itália. E eu antecipei minha passagem para novembro e voltei em novembro de 2009 para o Brasil. Voltei, vivi minha vida no Brasil, como muitos brasileiros, com seu trabalho, isso aqui, aquilo outro. E depois, acho que de 1 ano e meio, 2010, foi que eu conheci a minha esposa. Já conhecia a minha esposa. Entendeu? A gente já se conhecia desde a 4ª série. Só que foi ali que a gente se reencontrou, em 2010.
tava no Brasil, tava Teve muito trabalhando. aquele acolhimento de tipo, ó, eu sei que é difícil pra você, eu sei que é difícil pra você, a gente tá longe da família, numa cidade pequena, a gente não tem o que fazer. Então a gente ficava se juntando muito, um ajudava o outro, a experiência que um tinha, um passava pro outro. Eu tenho um amigo que tem 16 anos, ele é bem mais novo que eu, e bem mais novo que os meus amigos mais velhos. Então, tipo assim, ele mesmo comenta, eu sinto saudade de ter gente da minha idade, de ter amizade, porque ele vai pra escola e não tem Gente, você não pode entender o orgulho que eu tenho nesse projeto, mas também o orgulho que eu tenho de ter tido 9 convidados maravilhosos. 9 convidados que teve a confiança de dizer, sabe, Ivanzinho, eu vou ali com você, eu quero falar da minha experiência, de como foi realmente, o que aconteceu no começo. É um orgulho muito grande. Eu conheci 9 pessoas extraordinárias, maravilhosas, e juntos estamos trocando algo no mundo, entende? Mas eu quero começar, né, muito rápido, dando um pouco de dados, né, de analytics sobre o podcast, tá? Eu quero agora colocar na cara de não sei quem, porque eu não tenho que colocar na cara de ninguém, mas eu só quero te dizer, né, aquilo que realmente aconteceu com esse podcast. Então, eu tô pegando aqui, ó, o aplicativo e vamos ler um pouquinho, tá? Só porque eu quero ficar um pouco assim. Então, vamos lá. Andiamo su audience. Então, gente, vamos começar dizendo que a grande parte de pessoa que está escutando esse podcast são mulher, entende? O 74%. Depois a gente tem um 13% de homens, mas eu posso entender. No final, não tem brasileiro homens na Europa, né? E parece que não tem nem brasileiro homens no Brasil. E também tem um 9,4% que não é especificado e um 2,2% que é não binário. E essa coisa eu tô amando de verdade. E a idade, né? Passamos de uns 18 anos até uns 59 anos. Então quer dizer que eu tô tocando junto com meus 9 convidados da primeira temporada toda essa quantidade de gente aqui maravilhosa. Mas vamos ver, né? Porque aqui eu gosto de bater na cara. Vamos começar dizendo que quando eu tive essa ideia, eu não esperava muitos resultados, no senso que, claro, você faz um projeto assim, você espera muitas coisas, mas esse não é o meu primeiro podcast, então eu sei que no começo ia ser difícil, me conectar, falar, ah, compartilhar e tudo isso. E na minha cabeça, eu queria 3 países, só 3, na classifica, né, dos países onde vem mais escutado esse podcast. E o primeiro era, claro, o Brasil, né? Porque esse podcast é primeiramente feito para os brasileiros no Brasil que quer vir aqui na Europa viver, né? Depois a Itália, porque eu vivo na Itália, então na Itália é cheio de brasileiros, e a Alemanha, né? Porque a Alemanha é um dos outros países cheio de brasileiros e eu queria que chegasse também lá. Mas quando eu tô vendo agora aqui, né, a classifiquinha do mais aonde foi escutado, eu tô chocado, em modo super positivo. Bora pra Europa com o Ivanzinho chegou em 17 países do mundo. Deixa eu dar uma lidinha para você. Então, Brasil, Itália, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Irlanda, Bélgica, França, Rússia, Espanha, Japão, Noruega, Colômbia, Holanda e o Canadá. Gente, 17 países no mundo. Você entende isso? E isso não foi só graça minha. Hein? Eu tenho que agradecer muito os meus 9 convidados dessa primeira temporada de Bora pra Europa com o Ivanzinho. Mas vamos lá, vamos ler outros dados, tá? Naturalmente foi mais escutado no Spotify e depois na Apple Podcasts, Amazon Music, e também tem pessoas que escutaram o podcast olhando o vídeo no YouTube.
E agora eu vou ler um dado que, aqui. Gente, eu comecei esse podcast em setembro. De setembro agora foi escutado de mais de 3.450 pessoas. Isso é um orgulho e é uma coisa maravilhosa. Mas vou colocar os dados ali e vou falar um pouquinho mais, né? Porque eu penso que uma coisa, que esse podcast foi feito, né? Porque eu estava muito cansado de ver brasileiros que continuam estão ainda ali, né, em redes sociais e ainda mais, falando sobre uma Europa que não existe, dando uma falsa ilusão daquilo que realmente é viver na Europa. Então, o meu foco, como eu disse já, e você pode ir lá escutar no primeiro episódio, era aquele de dar uma voz positiva sobre a realidade de viver aqui. Não falando só das dificuldades, que são muitas, entende? Mas também da oportunidade, dicas e ainda mais. Para o brasileiro que está pegando o avião e está vindo agora aqui. Para o brasileiro que vive aqui e diz, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo ter uma vida boa. E também para brasileiro como eu, que chegamos de criança e não sabemos como é a dificuldade de chegar aqui em um outro país, em um outro continente, nem país, outro continente, completamente diferente da nossa terra. Mas eu posso dizer que esse podcast ajudou também mim. Como vocês bem sabem, se você me segue ou se essa é a tua primeira vez, eu vou fazer um assunto muito veloz, né, da quem sou, o que eu faço e tudo isso. Eu cheguei aqui na Europa com a idade de 10 anos e nunca voltei para o Brasil. E são 29 anos, ou melhor, quase 30 anos que eu não volto para o Brasil, tá? Então são muitos anos. E eu não tive muito colegamento com o mundo brasileiro aqui na Europa. Até agosto desse ano, quando eu comecei a fazer esse podcast e também ter aquela página de TikTok que tá bombando também, quanto esse podcast. E para mim, esse podcast era, como primeira coisa, feita para ajudar, né? Tirar essa falsa ilusão de outros brasileiros que dizem, vem para a Europa, você vai ficar rico, vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo, ai, o gringo, isso, né? Que na verdade não funciona assim. Mas foi também para mim, para me conectar com pessoas e entender um pouquinho mais, né? A minha cultura, a cultura brasileira, aquela cultura maravilhosa, aquela cultura gigante, cheia de coisas boas, mas também de coisas difíceis, né? De dificuldades e tudo. Eu te posso dizer que esse percurso com Bora pra Europa com o Ivanzinho me abriu muito a mente sobre a imigração brasileira na Europa. E me ajudou a entender, né, que nós lembramos só as coisas boas que acontecem na imigração. E nosso subconsciente tende sempre a esquecer os perrengues que todos nós passamos no momento que chegamos em um país completamente diferente. A história do Leo, por exemplo, me abriu muito os olhos sobre essa assessoria, né? Chegar a pagar alguém já lá do Brasil para fazer os documentos, a cidadania, o facto de vir em um país com uma família, viver junto com outras pessoas, esperando aquele documento, né, que vai te dar aquela ajuda de poder viver aqui na Europa e ter todas as oportunidades que qualquer europeu pode ter. A Paloma, a história de uma mulher forte que passou por muitas coisas na vida, mas uma mulher que de um momento ao outro escolheu, né, de se casar, de viver aqui na Europa com o filho dela, de ser uma mulher forte, preta e passar por muitas dificuldades sendo mulher preta na Suíça, mas mostrando para todo mundo a possibilidade de ser alguém. No dia de hoje, a Paloma é uma terapeuta sobre relações interculturais e dá uma ajuda enorme, né, para todas as mulheres e homens também que não entendem as dificuldades de se casar e se relacionar com uma pessoa que é completamente diferente da tua cultura. A Débora,
Uma mulher que chegou aqui, né? Uma mulher esplêndida que chegou aqui de férias e que depois ficou, passando por muitas dificuldades, mas também entendendo um facto super importante, que não é o país que tem que se adaptar a ela, mas é ela que se tem que se adaptar à cultura. A Gleice, a positividade de uma garota linda, parente minha, né, que a gente descobriu só aqui no fazendo podcast, né, que passou por um golpe no começo, né, um golpe pesado que podia completamente trocar a cabeça dela e dizer eu nunca mais vou voltar para a Europa, mas que deu a força dela a dizer, sabe o quê? Essa foi um episódio, mas isso não significa que vai ser toda a vida. A Maria, ô mulher guerreira, gente, uma mulher que não sei nem como dizer, passou por uma situação muito pesada. Imagina, teve um golpe emocional da parte de um homem europeu, mas que conseguiu, fazendo algo que nós esquecemos como brasileiros, pedir ajuda. Mas não pedir ajuda para ter um trabalho ou algo assim, pedir ajuda para sair fora da situação que ela estava. A Luciana, uma história magnífica de uma mulher que com 45 anos diz, eu vou embora com meu marido, vou embora para a Alemanha, vou recomeçar a vida, deixando tudo aquilo que tinha lá no Brasil, um bom trabalho, uma boa casa e tudo, para vir para um país completamente diferente, onde ela, no dia de hoje, é feliz de estar. A Lene, uma mulher que passou por muitas coisas no Brasil, muitas dificuldades, provou tudo, deu um bocado de ocasiões ao país, ao Brasil, para ser algo, mas não conseguia. E que junto ao marido dela, o Michael, conseguiram vir para a Itália e recomeçar a vida diferente. Ela no dia de hoje é uma personal organizer, imagina. E o Michael, DJ, um homem, um pai, um marido extraordinário, que ama a família e que fez de tudo para dar um futuro diferente para as filhas, para ele e para a mulher dele também. E a Carol, uma garota maravilhosa, linda, uma garota que com 17 anos teve a oportunidade de vir aqui para a Europa, depois veio para a Itália e começou a perguntar: que porra eu tô fazendo aqui? Isso é aquilo que eu quero realmente? E todos os dias acordando dizendo eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Como você vê, essas 9 histórias são 9 histórias completamente diferentes uma da outra. São histórias de vidas completamente maravilhosas, completamente diferentes, né? Todas com uma problemática que acontece no percurso, mas com um final quase similar. Um final que diz: venha para a Europa, mas se lembre que você tem que estar preparado. Mas não preparado economicamente, no psicológico, porque possivelmente você vai passar por muitas coisas que vai trocar o teu percurso. Mas se você fica com foco, você vai conseguir tudo aquilo que você quer aqui na Europa. E agora falo eu, a pessoa que criou esse podcast. Eles me abriram muitos olhos, olha eu, sobre a realidade de viver aqui na Europa. Como imigrante brasileiro, a gente como comunidade brasileira, né, aqui, a gente falha muito no senso que não conseguimos ser realmente uma comunidade. Mas, em modo muito estranho, a gente faz de tudo para ser comunidade. Porque, por exemplo, né, eu vejo quando estou no TikTok e tudo isso, muitas pessoas dizem, eu não tenho amizade brasileira, eu faço de tudo para não ficar com brasileiro. E no final, olha ali você, procurando outros brasileiros para falar bem ou mal de outros brasileiros.
A gente somos um povo estranho, né? Um povo um pouco doidinho, mas um povo maravilhoso. E eu penso que uma coisa que eu estou aprendendo é aquele orgulho de ser brasileiro. Eu sou orgulhoso de ser brasileiro. Porque se a gente gosta ou não, a gente vem de um dos países melhores do mundo. Mas eu não falo de melhores no senso de economia, de algo, porque a gente sabe, o Brasil está passando, como todo o resto do mundo, um momento horrível. Mas a gente vem um país de sol, um país de sorriso, de música, um país onde a gente acorda de manhã e tem um tucano na frente da tua casa, onde você vai nas praias maravilhosas, onde um turista vai lá e fica apaixonado. Mas no momento que nós chegamos aqui na Europa, a gente esquece dessa essência, a essência de ser brasileiro. Que não é a essência de ser barraqueiro, né? Porque a gente gosta de barraco, gostamos disso. Mas é aquela essência de ter aquele sorriso, de entender que a vida é difícil, mas que vamos conseguir, entende? E não colocamos nem Deus nem nada aqui, mas a energia. Quando você diz que é brasileiro para qualquer pessoa na Europa, eles ficam apaixonados. Por quê? Porque a gente sabe rir. Rir é um acto de resistência, dizia Paulo Gustavo, né? Mas é isso a verdade. A gente sabe rir até nos momentos piores que passamos na nossa vida. E por isso eu sou muito orgulhoso de ser brasileiro. Eu sou muito orgulhoso de entender que eu tenho um dia que acordo e não quero ser brasileiro, mas eu tenho dias que acordo que eu quero ser totalmente brasileiro. Eu não gosto de dizer só porque eu tenho um passaporte italiano eu sou italiano, porque não sou, não quero ser e nunca vou ser. Eu posso ter crescido aqui com uma mente completamente europeia, mas isso não significa que eu seja desse lugar. Porque o meu coração, o amor da vida, eu peguei dos brasileiros. Coisa que aqui na Europa, os europeus, eles sonham, gente. Eles sonham de ser como nós. Eles sonham de dançar como nós. Eles sonham de rir como nós. Eles sonham de fazer um churrasquinho bem bom como a gente faz. Só que a gente esquece disso. A gente prova, né, no momento que imigramos aqui na Europa, de ficar rapidinho como as pessoas do lugar, esquecendo quem somos nós. É uma coisa tão estranha, né? Mas também, se você pensa, é o espírito de adaptação. Ninguém quer sofrer de nada. Então, a primeira coisa que a gente faz é esqueço que sou brasileiro, completamente, e vou ficar alemão, suíço, italiano, francês, espanhol, português, inglês e ainda mais. Nunca esqueça que você é brasileiro. Esse percurso com esse podcast, essa é a primeira temporada, tá? Não tá acabando não, gente. Tá pegando uma pausinha até janeiro com a segunda temporada. Olha os balões, que lindo, né? Tá todos que você tá escutando, vai lá no YouTube e vê. Coloquei todos os balões lindo e maravilhoso aqui para todos vocês. Esse meu percurso com esse podcast está dando aquele resultado que eu queria. A quantidade de mensagens que eu recebo e a quantidade de pessoas que querem participar é enorme. E eu vou fazer de tudo para fazer participar todo mundo, mas isso vai ser uma coisa que eu vou dizer no final. Mas, gente, o facto que juntos nós estamos trocando a história, esse estigma do imigrante brasileiro que tem que vir na Europa e ser rico, quando de riqueza tem muita pouca aqui, é maravilhoso. Os meus 9 convidados, eles estão trocando a história de pessoas, dando a possibilidade a muitas pessoas de se abrir sobre muitos factos que aconteceram na vida deles. Essas 9 pessoas junto comigo e junto com você que está escutando, né? A gente estamos fazendo história juntos. Olha que coisa maravilhosa. E a gente não precisa tanto, né? É um fato de compartilhar, é um fato de falar, é um fato de escutar, é um fato de ser.
E só isso a gente junto troca a história. É uma coisa maravilhosa. Teve uma pessoa que me perguntou qual foi o episódio que você gostou mais. Todos. De verdade, todos. E eu não estou dizendo isso porque eu quero colocar todos os meus convidados no mesmo, né, lugar. Absolutamente. Em todos os episódios teve uma situação que me abriu o olho, me abriu o coração, me tocou a minha emoções de modo diferente. Me ajudou a entender um pouquinho mais. Ainda mais eu que cresci aqui na Europa, entende? Não cheguei aqui de adulto, cheguei de criança. Todas as histórias, todos esses episódios, de verdade, me deram a oportunidade de respirar o ser brasileiro, de entender o que é ser brasileiro no dia de hoje. O nosso Brasil é uma coisa maravilhosa. Todos os episódios para mim foram importantes. E o fato que eu consegui colocar esses novos episódios juntos, gente, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa poder dar algo ao mundo que está trocando a história. E isso é graças a vocês, né? Porque aqueles 3.000 ou 4.000 pessoas que escutaram, não fui eu, não. Aqueles 17 países, não fui eu, não. Foram você. Você que me está olhando, escutando nesse momento, muito obrigado. De verdade, muito obrigado. Porque é graças a você que nós estamos fazendo algo que vai trocar para sempre o futuro de alguém. De verdade, muito, 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 e muito, e muito, e muito, 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 obrigado. Nos resultados, né, que eu já passei, porque eu comecei a falar muito, quando o primeiro episódio saiu com o Leo, o primeiro resultado maravilhoso foi estar na top 10, top 10 do mais escutado na Itália, na categoria Histórias de Pessoas. O outro dia, né, me chegou essa mail, que eu tenho essa mail que me chega a todo tempo, né, dizendo em que parte sou da classifica. Gente, nos últimos 18, 30 dias, vamos começar. Eu tô na top 18 do mais escutado no Brasil, na categoria História de Pessoas, e na 208 na categoria Sociedade e Cultura. Você entende quantos podcasts tem nesse mundo? E nós, junto na Apple Podcasts, conseguimos chegar ao número 18 no Brasil e 208 na Sociedade e Cultura sempre no Brasil? Que coisa maravilhosa, né? 147 na Itália, tá? Nos últimos 30 dias, no começo era sempre no top 50, mas 147 na Itália, com todos os brasileiros que temos aqui na Itália, é maravilhoso. E no número 212 da Irlanda. Gente, com todos os podcasts do mundo, o meu ficou na classifica do Brasil, Itália, Irlanda. E fiquei também na classifica do teu coração, né? Do teu coração. Esse episódio comigo é uma despedida desse 2024. Desse podcast maravilhoso, dessa ideia que eu tive, que coloquei em prática e que está dando resultados maravilhosos. Eu vou agradecer muitas pessoas, estou agradecendo muitas pessoas. Pessoas que estão perto de mim, que me ajudam todos os dias, né, a compartilhar, a dar a possibilidade desse podcast ficar sempre lá em cima. E essas pessoas que eu tenho que agradecer são vocês, e você sabe já, né? Muito obrigado. É um prazer ter criado algo que está ali para todos. Então, meus amigos, a primeira temporada acaba hoje, comigo falando com vocês. Mas a segunda temporada, não se preocupe, vai começar no final de janeiro. E uma coisa importante,
Eu tô recebendo muitas pessoas, né, que dizem, eu quero participar, eu quero participar, eu quero participar. Sejam todos bem-vindos. Mas se você vai no link que tem aqui de baixo, né, que vai ter aqui de baixo na YouTube, na descrição, ou na Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, na descrição também, tem um link que te vai levar no formulário. Compile aquele formulário e depois vamos fazer esse episódio junto. Então, vamos colocar esse avião no momento aqui parado na Europa até janeiro de 2025, onde vou fazer partir de novo aquele avião, dessa vez da Europa para o Brasil e para o Brasil para a Europa. Muito obrigado, de verdade, de coração. Certos resultados não são possíveis sem vocês. E isso me dá uma felicidade enorme no meu coração. E muito obrigado pro Leo, a Paloma, a Débora, a Gleice, a Luciana, a Lene, o Michael, a Carol. Tô esquecendo de alguém? Claro, a Maria. Muito obrigado para vocês 9. Foi um prazer entrevistar-vos. E foi um prazer ter as histórias de vocês ali e aqui para todo mundo. Então, um beijo. E a gente se vê e vamos falar no TikTok sempre, tá? Não se preocupe que eu vou ficar sempre ali. Mas bora para a Europa com o Ivanzinho. Vai voltar no final de janeiro. E fica lá que eu vou te dizer também a data, tá? Um beijo. E agora vamos dançar um pouco de funk. Vamos. Vamos lá! Você vai ver. Bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa com o Ivanzinho Carioca. Bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa com o Ivanzinho Carioca.